não se desespere. O Senhor Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 29. Deus te abençoe. Há esperança para você. Há uma saída para você. O Senhor Jesus quer aliviar o seu fardo, quer te dar uma nova vida, quer te abençoar nesta terra. Ouça agora uma mensagem para o teu coração. Para acessar as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, centralccb.com.br e cânticosccb.com.br. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te salvar. Deus seja louvado. Hoje é dia 21 de julho do ano de 2015. Deus pôs ao meu coração uma palavra no Salmo de número 107. No meio da Bíblia é o livro de Salmos, capítulo 107. Eu vou ler somente o versículo 43, o último versículo do Salmo 107. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Vou ler mais uma vez. Quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo e glorioso, esta é a Tua palavra, Senhor, que nós vamos ouvir os Teus conselhos, Senhor. Fala, Pai, por amor do Teu santo nome, com cada coração, com cada alma, Senhor, que vai ouvir a Tua palavra. Nos ensina, nos mostra a Tua vontade e o Teu querer em nossas vidas. Que venha o Teu reino sobre nós. Que seja feita a Tua vontade, ó Deus, assim na terra como nos céus. Que a Tua graça esteja sobre estes corações, sobre estas vidas, Senhor. Enquanto vão ouvir a Tua palavra, Pai, opera nestas vidas. Liberta, Senhor, de todo o mal. Abre, Senhor. Prepara tudo aquilo que está faltando, Pai, em suas vidas. Supra as suas necessidades. Vá de encontro a estas vidas, Pai. Dá força ao que está cansado. Dá força àquele que não tem nenhum vigor. Fortaleça estas vidas, Pai. Fortaleça estes corações. Coloca em pé. Faça destas almas soldados de Cristo Jesus. Revista, Senhor, do Teu poder, porque o poder que o Senhor deu para Davi, ele matou um leão, um urso e ainda cortou a cabeça do gigante Golias. Ó grande Deus, faz forte o cansado, restaura estas forças, Pai. Ó Deus, vá de encontro nesta hora, Pai. Ó Deus, entra no seu sangue, entra, Senhor, nos seus ossos, entra na sua carne. Cura, Senhor, estas enfermidades, para que o Teu nome venha a ser glorificado nesta terra, para que saibam que Tu, Senhor, cujo nome é o Senhor Jeová Deus, o Altíssimo sobre toda a terra, para que toda língua confesse que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toma em Tuas mãos estas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.
Deus trouxe esta palavra, Salmo de número 107, o Salmo também de número 105, fala a respeito do mesmo assunto, o Salmo 106 também, e este Salmo 107 também conta a história do povo de Israel. E o versículo 43 deste Salmo 107 diz: quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente, com muita atenção, com muito cuidado, muita diligência, as benignidades, o favor imerecido, a bondade do Senhor para conosco. Por que o salmista escreveu esta parte? Por que o salmista disse isso? Para considerar as benignidades do Senhor e observar estas coisas. Que coisas são estas? No versículo 1 deste Salmo 107 diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. É o nosso dever louvar a Deus, engrandecer esse nosso Deus, porque no céu, milhões e milhões de anjos louvam a Deus. Engrandece o Altíssimo Deus. Deus nesta terra, Ele não precisa de nós. Ele já tem os seus santos anjos que o adoram, que o louvam constantemente. Mas por sua misericórdia, Ele concedeu esta graça a todos nós aqui desta terra. Ele amou este pequeno rebanho. Ele amou o mundo de tal maneira, ouvinte, que Ele deu o seu Filho unigênito, que estava na glória junto com o Pai. Ele deu o seu Filho unigênito, que veio nesta terra, e o Verbo se fez carne. Jesus, o Filho de Deus, se fez por um pouco de tempo aqui, como diz aos Hebreus, menor do que os anjos. Isaías diz que Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Deus sacrificou a vida do seu Filho Jesus Cristo para resgatar a muitas almas desta terra. E Jesus disse certa vez: Pai, graças eu te dou, porque não foi os sábios e entendidos que o Senhor escolheu, mas os humildes, porque sim, ó Pai, foi do teu agrado. Festejais, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai vos agrada em vos dar o seu reino por herança. Dar o seu reino por herança, que começa aqui nesta terra, começa dentro de nós, nas mudanças de vida. O reino de Deus não vem com visível aparência, mas ele começa dentro de nós, quando passamos a ouvir a voz de Deus na Bíblia Sagrada e a colocamos em prática em nossa vida, para que um dia possamos entrar pelas portas de pérolas na cidade santa onde Deus habita, na Nova Jerusalém, cujas ruas são de ouro. Mas para andar em ruas de ouro, como um dia nós estaremos com o Senhor, existem regras que Deus nos determina a cumprir aqui nesta terra, enquanto estivermos como peregrinos e forasteiros. Então Deus tem todos os seus anjos que louvam a Ele, milhões e milhões de anjos que louvam a Deus constantemente. Mas Ele concedeu a sua graça à carne, ao ser humano que habita nesta terra, para salvar a alma que está dentro de nós. Deus não criou o ser humano por criar. Quando Ele fez o homem, Adão, depois fez a mulher da sua costela, Deus visitava eles todas as tardes. Deus queria ter comunhão com o homem, com o ser humano, todos os dias. E não criar e deixar por aí, fazer o que quer, mas compartilhar da sua glória com o ser humano nesta terra que Ele criou.
Por isso o salmista descreve: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo. Quem são esses remidos do Senhor? São aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo como Salvador, fizeram um concerto com Deus, desceram as águas do batismo, cumpriram a justiça de Deus que diz: quem crer e for batizado será salvo. Como é que eu vou ser salvo se eu não me batizo? Se eu não desço as águas do batismo? Se eu faço a metade da salvação? Como eu vou alcançar a salvação se eu for parcial? Então eu creio, crer é ação. Eu creio no Senhor Jesus, que Ele morreu por mim há 2015 anos atrás também. Então se eu creio no Senhor Jesus, que Ele morreu por mim, e a Escritura diz: quem crer e for batizado será salvo. Então eu creio, eu vou agir pela fé. Eu vou descer as águas do batismo, porque a fé sem obras é morta. Então eu vou cumprir a justiça de Deus. E aqui o salmista diz que Deus livrou da mão do inimigo. João diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Satanás não toca mais em você, a não ser que Deus permita, quando abrimos as brechas em nossas vidas, quando andemos em pecados. Aí são as portas abertas para o inimigo entrar e ver que a casa está vazia, limpa e adornada, que o Senhor Jesus libertou, mas não foi preenchida na santidade. E aí ele traz mais 7 junto com ele. E o último estado é pior do que o primeiro. Ou seja, as obras daquela pessoa mal convertida é pior do que quando ela era antes de ser cristão ou cristã. Então o Senhor Jesus veio nesta terra para dar a sua vida em resgate a nós, para desfazer as obras de Satanás. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Quais são essas obras que o inimigo faz? Mata, rouba e destrói. Coloca vícios na pessoa, coloca pensamentos perversos na pessoa, coloca depressão na pessoa, angústia. Por que ele faz isso? Porque as pessoas dão brechas para ele fazer. Você vai entender neste capítulo 107 o que acontece quando a pessoa dá lugar para o diabo. Ele passa a oprimir a pessoa. Ele passa a roubar as bênçãos, as vitórias, as conquistas que teremos nesta terra quando abrimos os portões da nossa vida para ele entrar. Ou seja, quando deixamos de obedecer à palavra de Deus e passamos a viver uma vida de pecados. Aí as portas estão escancaradas para ele entrar e fazer arruaça. Você sabe que um rato, para entrar num lugar, numa casa, basta apenas um buraco no cano da pia, no encanamento, ou até mesmo dentro do vaso sanitário. Uma brecha, o rato entra. E quando você for perceber, o rato já está fazendo um ninho na tua casa. O rato já está, ele vai deixar algumas marcas ali. Ele vai deixar a sujeira que ele traz. E quando você for perceber, ele já fez ninho na tua casa. Assim que o inimigo faz. Ele lança a seta na tua mente e diz assim: isso aqui não tem problema nenhum. Pode continuar fazendo, que isso não é pecado. Afinal de contas, o corpo é teu, você faz o que você quiser. Então é dessa forma que o astuto inimigo faz. Isso aconteceu com o povo de Israel. Embora eles não conheciam, como o Senhor Jesus revelou para nós em Efésios capítulo 6, Ele nos revelou que a nossa luta é contra os principados e potestades. Embora o povo de Israel, tendo a graça de Deus, a nuvem que guardava de dia, o clarão de fogo à noite, passaram a pecar na presença de Deus. E aí você vai entender a história, o que aconteceu com o povo de Israel, para o salmista dizer para nós: quem é sábio observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Ou seja, observe bem essas coisas. A bondade de Deus e o vacilo do homem. Versículo 3 diz: e os que congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários. Não acharam cidade que habitassem.
famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. O povo passou por aperto, por sofrimento, por lutas. Clamaram ao Senhor. O clamor é aquela oração que sai da alma, que você geme, que você grita, Senhor, socorre. O clamor não é aquela oração que você faz rotineira, cotidiana, ou às vezes é aquela oração que você faz do lado da tua cama de 30 segundos. O clamor é aquela oração que você põe o rosto no chão, que você chora, o teu coração está quebrantado, e você clama da alma, sua alma geme. É este tipo de oração que Deus responde. E clamaram ao Senhor na sua angústia, um sentimento terrível de que parece que nunca vai ter uma saída, uma solução, um desespero, uma aflição na alma. Nada está bom, você pode estar em qualquer parte da sua casa, sair para qualquer lugar, mas aquele sentimento vazio continua dentro de si. É terrível a angústia. Eu já passei muitas vezes por isso. Mas diz que o povo de Deus clamou ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. É quando clamamos a Deus que descemos como Naamã a mergulhar no Rio Jordão. Descemos lá. Tiramos toda a farda do nosso corpo, os nossos sentimentos, o orgulho. E passamos a mergulhar, a se humilhar no pó da terra, diante de Deus. Até o rei Davi fez isso. O rei se vestia de pano de saco e cinza. Imagina um rei que dirigia um povo, se vestir de pano de saco, diante de todo mundo. As pessoas olhavam para ele, o rei de pano de saco, coberto de cinza, com a cabeça raspada, sem cabelo. Mas que rei é esse? Mas não é servo de Deus? Mas estava lá Davi, se humilhando diante de Deus. Não se importava o que iriam dizer dele, se vão menear a cabeça, zombar dele. Mas ele estava lá, pano de saco e cinza, um rei, se humilhando diante do Altíssimo Deus. Então o povo clamou aqui a Deus, e Ele livrou das suas necessidades. Qual que é a sua necessidade que você está passando? Falta de dinheiro? Talvez deseja ter um esposo ou ter uma esposa? Passar na faculdade? Às vezes alguma coisa material? Qual é a sua necessidade? Você tem clamado a Deus? Tem descido na humilhação diante do Altíssimo Deus? E os levou por caminho direito para irem à cidade que deviam habitar. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Fartou a alma sedenta. É aquela alma angustiada que nada dá certo na sua vida. E Deus farta com a sua presença. Farta com a alegria do Senhor, que é a nossa força. Você vê que a tua situação não tem jeito, mas de repente você clamando e insistindo, quando você for perceber a sua situação difícil que você estava passando, terminou. Acabou. Deus te libertou dos grilhões. Fartou a tua alma que estava sedenta. Encheu de bens a alma faminta. Lhe proveu de tudo. Do alimento, das necessidades que você precisava, uma cirurgia que você precisava passar, uma consulta médica, seja lá o que for. Até mesmo um conserto no teu carro. Deus proveu de tudo. Verso 10 diz: tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. A alma estava assim faminta e como se assenta nas trevas, a sombra da morte. Talvez uma doença que estava te levando para a morte.
Você estava preso na aflição, em ferro, como o povo de Israel estava. Ficaram presos no deserto por 400 anos. 400 anos. O povo de Israel, eles eram oprimidos no Egito. Queimavam os tijolos, fabricavam tijolos, a fornalha de ferro. Eram oprimidos ali. Por isso que se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Quando a pessoa recebe livramentos de Deus, recebe favor do Senhor, depois passa a desprezar a Deus. Recebeu o bem do Senhor, mas depois ficou numa situação confortável. E o que acontece às vezes? A pessoa se exalta e passa a deixar a Deus, passa a se rebelar contra as palavras de Deus. Ah, mas Deus é muito duro, eu não vou fazer o que Ele quer. Agora está tudo bem na minha vida, então por que eu vou ficar indo na igreja direto? Para quê? E desprezaram o conselho do Altíssimo. Essa foi a grande ruína do povo de Israel. O perigo no cristianismo é quando deixamos a palavra de Deus e passamos a andar em nossos próprios caminhos, como diz a Escritura. Há caminho que para o homem parece direito, mas ao cabo é caminho de morte. Por que isso acontece? Porque Satanás não dorme. Satanás não dorme. Ele procura as brechas na lei de Deus em nossas vidas. Se estamos transgredindo a lei de Deus, ele tem a permissão de Deus de entrar e colocar enfermidade, e colocar aflição, angústia, tribulações, dor, tentações, tudo quanto é coisa. Por isso é importante fechar todas as brechas. Quando estiver numa situação já favorável, uma situação de vitória, esta é a vigilância que temos que ter na hora da vitória. Não podemos vacilar contra o inimigo das nossas almas, porque ele quer nos destruir. E se deixamos a lei de Deus e passamos a andar na carne, não congregando mais, não orando mais, não lendo mais as Escrituras, não tendo vida de oração, as raposinhas é que destroem o vinhedo. Não são as raposas grandes, mas as raposinhas. Os pecadinhos, entre aspas, começam a enraizar na vida e no coração da pessoa. Quando ela for perceber, já está toda arruinada. Foi o que aconteceu com Davi, o rei cheio de vitórias. Certa vez não foi para a guerra, ficou em casa descansando. E isso se tornou para ele uma grande ruína. Do seu palácio contemplava a formosura de uma mulher casada. Mais tarde já cometeu adultério e a sua vida virou do avesso. E assim aconteceu com o povo de Israel. Assim aconteceu com Salomão. E assim o salmista, guiado por Deus, está nos instruindo esta palavra. E desprezaram o conselho do Altíssimo. Desprezaram a palavra de Deus. E eis que lhes abateu o coração com trabalho. E Deus permitiu isso aí. Abateu o coração deles com trabalho. Passou a lhes encher de trabalho, porque desobedeceram a lei de Deus. Então o inimigo os oprimia com o trabalho. Porque diz a palavra de Deus em Eclesiastes que ao homem bom, a pessoa que agrada a Deus, Deus dá paz, dá alegria, abençoa o trabalho das suas mãos. Mas ao pecador, ele dá trabalho, para que ajunte e dê para aquele que está em necessidade.
Ou seja, a pessoa passa a viver numa vida oprimida, como viveu o povo de Israel 400 anos no Egito, queimando tijolos na fornalha de ferro. Certa vez, quando morreu um certo faraó, então o povo de Israel passou a clamar a Deus. E Deus enviou Moisés para retirar eles daquele sofrimento, para tirar eles de lá do Egito. Então, se não buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, o que vai acontecer? Vamos ficar presos nas mãos do diabo, sendo oprimidos pelo trabalho, como Marta, que estava inquieta, fadigada, e Jesus falou: Marta, Marta, andas inquietas e afadigada, ocupada com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirada. Se não buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, o que vai acontecer? Viveremos sobrecarregados de trabalho. Mas se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, Jesus disse que vai aliviar o nosso fardo. Nosso dever é trabalhar como cidadão, como homem, como mulher. Do suor do teu rosto comerás. Mas também, se vivemos só trabalhando e não buscarmos as coisas de Deus em primeiro lugar, o que vai acontecer? Eis que lhes abateu o coração com o trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Quando esquecemos de Deus, deixamos a sua palavra, seremos afligidos pelo trabalho e por Satanás. Verso 13 diz: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. O que Deus quer nos ensinar aqui, meus irmãos? Como Deus passeava às tardes no jardim do Éden, eles trabalhavam também, o homem trabalhava na terra. Em Gênesis, você pode ler Gênesis 1 e 2, que Deus criou o homem para trabalhar, mas o trabalho era leve, não era como hoje. Afadigados, ansiosos. Deus quer ter comunhão conosco. Ele cuida dos pássaros e cuida de nós também. Ele dá o sono para nós dormir. Enquanto nós dormimos, Deus trabalha em nosso favor. Ele alivia o nosso fardo, Ele ajuda a nós a carregar nossa cruz. Quando temos uma dedicação a Ele, quando honramos a Ele, Jesus falou que aquele que honra o Pai o servirá. Aquele que me honra, o meu Pai o servirá. Quando honramos a Deus, nos dedicando, buscando o seu reino, buscando a Deus em oração, intercedendo, ajudando em casa, nos afazeres também, dividindo ali as tarefas, a responsabilidade, ajudando uns aos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O esposo ajuda a esposa. O que custa lavar louça? O que custa limpar o quintal? Ajudar. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade quando um ajuda o outro. É melhor serem 2 do que 1. Porque se um cair, o outro levantará. E se estiver só, quem ajudará? E se 2 dormirem juntos, ambos se aquentarão, diz lá em Eclesiastes. Então Deus quer isso de nós. A comunhão com Ele todos os dias. Não é somente ir uma vez na igreja e não ter vida com Deus. Mas é todos os dias estar servindo a Deus, como diz no Salmo 101, dentro da casa. Andarei com meu coração sincero perante Deus, porque Deus está nos céus e nós na terra, e os seus olhos percorrem toda a terra. E Deus nos contempla lá da santa cidade de Jerusalém. Do seu trono, Ele nos observa. Ele vê a intenção dos nossos corações e Deus nos retribui. Se fizermos o bem, Deus nos agraciará com seu favor, com a sua graça, as suas misericórdias. Mas se fizermos o mal, também ceifaremos, porque diz a Escritura em Gálatas 6 que de Deus ninguém zomba, porque tudo que o homem semear, ele ceifará, porque Deus é um justo juiz. A base do trono de Deus é justiça e juízo. Verdade e misericórdia vão adiante do
seu rosto. Deus expulsou Satanás dos céus, expulsou também uma terça parte dos anjos que se rebelaram contra ele. Então Deus é um justo juiz, ele julga com justiça e retidão. E o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Deus quebra a prisão. Qual que é a prisão que, por exemplo, no meu caso, qual prisão que eu vivia? Eu era um viciado em cigarro. Eu fumava 2 maços por dia. Jamais conseguiria por mim mesmo me libertar do cigarro. Tinha que beber todo dia, passava em bar todo dia, passava em 1, 2, 3 bar todo dia. Que vida que era essa? Era uma prisão. Enquanto na minha casa tinha escassez, eu estava gastando dinheiro em bar. Que vida que era essa? E se Deus não tivesse misericórdia de mim? E não tivesse me quebrado esta prisão que eu vivia? Era uma guerra meu casamento. Era brigas todos os dias. Por causa minha mesmo. Por minha própria culpa. Olha o lugar que eu vivia. Em bares. Mas Deus me tirou das trevas. Deus me tirou da sombra da morte, porque nesses bares que eu já frequentei, muitos colegas de bar que eu tive ali, morreram. Eu estava ali na sombra da morte. Deus me tirou das trevas, da sombra da morte e quebrou as minhas prisões. Por isso que Deus quer de nós o nosso louvor. Porque se Deus não fizer isso pelo ser humano nesta terra, o diabo leva as vidas facilmente. O inimigo, ele tem poder de destruir as almas, de levar, de matar, de ceifar. Ele só não tem poder de lançar no lago de fogo e enxofre. Ele só mata o corpo, mas a alma está na mão de Deus. Se Deus permitir, o inimigo toca na alma da pessoa. Mas o poder está nas mãos de Deus. E quantas almas que o inimigo tem levado desta terra, pessoas jovens que morrem por causa do álcool. Você vê em reportagens de notícias quantas pessoas que morrem e quando vai fotografar ou filmar, está ali o carro cheio de bebida alcoólica. Jovens que são ceifadas suas vidas por nada. Pessoas novas que morrem em acidentes. Que o inimigo cegou, enganou, a pessoa se embriagou e pega o volante e vai dirigir. E ele ceifa a vida. Porque Deus o permitiu. Por causa da maldade do ser humano nesta terra. Porque a salvação não é de todos, como diz a Escritura. Deus diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então é de Deus que é a misericórdia. Tem vasos de honra e vasos para desonra. A uns Deus salva e a outro os abate. É a graça de Deus. É a misericórdia do Altíssimo Deus. Eu poderia ter recusado o convite de Deus. Ai de mim se recusasse. Eu não estaria vivo aqui. Eu já estaria morto. Mas dou graças ao nosso Deus pela sua infinita misericórdia. Deus tem me guardado até o dia de hoje. Por isso os meus lábios louvam a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia. Se você está ouvindo esta palavra, meus irmãos, é porque Deus te ama. É porque Ele trouxe você para ouvir esta palavra. Porque Deus tem os seus meios de falar com o ser humano nesta terra. Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, para falar com o povo daqui desta terra, para salvar as almas, libertá-los das garras de Satanás.
Deus usa de várias maneiras para falar com o ser humano nesta terra. E se esta palavra está falando ao teu coração, saiba que não é a minha voz somente, mas é a voz do Espírito Santo falando dentro do teu coração. Converta-se hoje a Cristo Jesus, não adie mais, pois amanhã pode ser tarde demais na tua vida. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Quantas maravilhas que temos nesta terra. Por exemplo, o sol. Pessoa que não toma sol, ela entra em depressão. Pessoa que não toma sol dá osteoporose porque tem a vitamina D, que é absorvida pelo sol. A vitamina D é gerada pelo sol. E a pessoa sem a vitamina D, ela vai está sujeita a ter osteoporose e a ter depressão, como muitos países gelados, como a Suíça, a Rússia. Muitas pessoas vivem em depressão por causa da falta do sol. Esta é uma maravilha que nós temos aqui neste país, no Brasil. Quantos dias ensolarados que nós temos aqui neste país. Quantas maravilhas que Deus tem operado em nossas vidas pela sua criação, pela natureza. É Deus que dá as chuvas para crescer o alimento que vem até a nossa casa. É Deus que dá as chuvas. O lavrador, ele planta, mas quem dá as chuvas dos céus, quem dá o crescimento, a semente, é o Deus Altíssimo. Porque se um dia Deus fechar os céus e não dar mais o crescimento para o alimento que está plantado na terra, e tirar o fôlego de vida de toda a carne humana, morreremos. Morreremos todos. Se Deus permitir que esse sol caia sobre a terra, acabou. Acabou todo mundo. É uma artéria entupida, acabou a pessoa, infarta. É um acidente vascular cerebral, a pessoa fica com o rosto, a face virada, impossibilitada de andar, aí tem que depender de alguém para trocar, para limpar. Você está vendo, meu irmão, minha irmã? Não vale a pena ser humilde diante do Senhor? Quem somos nós diante do Altíssimo? Quem é o homem para erguer a voz diante de Deus e dizer que não peca? E dizer que é santo? E dizer que é perfeito? Quem é o ser que pode fazer isso? Ninguém. Todos nós pecamos. Ainda que descemos as águas do batismo, fizemos um concerto com Deus, mas pecamos constantemente, por pensamento, por omissão, por palavras. É a graça de Deus em nossas vidas. É a graça do nosso Deus que nos sustenta. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele diz: filho meu, filha minha, não faça mais isso. Ah, se não fosse o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, estávamos perdidos. Então Deus dá o sol, as chuvas, o alimento que nós comemos. Nosso corpo precisa de vitaminas. E as vitaminas estão nos legumes, nas verduras, nas frutas, nos grãos, nos cereais. Tudo isso Deus criou para nós. Aquele que fez o ouvido, será que não ouve? Aquele que fez o olho, será que não vê? Deus é sábio, muito sábio. Não podemos compreender a sua sabedoria, mas Ele apanha o sábio na sua própria sabedoria. Deus é sábio. Pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Deus quebra as portas de bronze. Às vezes a pessoa está escravizada dentro da própria casa. Às vezes numa cama com depressão, quarto todo escuro e fechado. Mas uma oração liberta aquela pessoa. O poder de Deus sobrenatural entra naquela casa e põe o diabo para correr. O inimigo sai dali daquela pessoa, sai daquela casa ali e começa a entrar os raios de luz do sol naquela casa.
E a virtude do Altíssimo Deus passa a adentrar naquele lar. E Satanás sai correndo igual um cachorro. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Quando obedecemos a Deus e seguimos os seus mandamentos, Satanás não pode contra as nossas vidas. Mas se dermos lugar para ele, perderemos as batalhas. E Deus quebra as portas de bronze. Qual ser humano que é carne como nós pode quebrar uma porta de bronze? Quem consegue quebrar uma porta de bronze? Por mais que sejamos fortes, não temos força para quebrar uma porta de bronze. Mas Deus fez cair as muralhas de Jericó. Na 7ª volta, deram um grito e as muralhas caíram ao chão. Muralhas de pedras lavradas. Muralha revestida de pedras lavradas. Deus fez cair aquela muralha. E o povo de Israel entrou na cidade de Jericó. É só Deus que pode quebrar esses grilhões. É só Deus que pode libertar a pessoa dos demônios. É só Deus que libertou o gadareno, o jovem lunático, que quebrava as correntes, que morava nos cemitérios. E outro lunático que o espírito jogava ele no fogo. Judiava daquele homem. E aquela mulher que tinha um espírito encurvada, talvez tivesse ali uma doença reumatológica, uma espondilite anquilosante, que vai anquilosando as vértebras da sua coluna. Talvez essa mulher tivesse isso há 18 anos. Ela ia no templo naquela situação. Ela ia na igreja mesmo naquela situação arcada, curvada, olhando só para baixo. E quem que libertou aquela mulher daquilo? E diz que era um espírito de enfermidade. Era um espírito que fazia aquilo. Você vê o prazer dos demônios, de Satanás? É o prazer de judiar do ser humano. É o prazer de afligir a pessoa. É o prazer de colocar a doença que Satanás tem. É o prazer de deixar a pessoa viciada, fazer do ser humano uma coisa horrenda. É isso que ele faz na terra. É o que ele fez na vida daquela mulher encurvada há 18 anos. E o que nosso Senhor Jesus Cristo fez? Libertou aquela mulher que estava encurvada por Satanás há 18 anos, esta filha de Abraão, como diz o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vocês foram criados à minha imagem e semelhança. Vocês acham que eu vou fazer o mal para vocês? Quem faz o mal é Satanás. Mata, rouba e destrói. Mas eu vim para dar a vida. E dei o meu próprio corpo, a minha própria vida por vós na cruz do Calvário. Derramei o meu sangue por ti. Você nem me conhecia, mas há 2015 anos atrás eu derramei o meu sangue por ti. A cada cravo daqueles pregos fixado nas minhas mãos, a cada martelada foi pela tua vida. E o sangue que foi derramado na cruz foi pela tua vida. E você vai ficar na mão do diabo até quando? Até quando você vai ficar dependente desses vícios, se entregando à imoralidade, à sujeira? Vai perder a glória de Deus? Vai perder a Santa Jerusalém, as ruas de ouro, por um copo de bebida alcoólica, por um vício de um cigarro, das drogas, da prostituição? Vai deixar Satanás fazer ninho na tua vida, te enganar, te corromper? Ou vai tomar uma posição hoje e adorar ao Deus que tudo pode, que te deu a vida, que te formou no ventre da tua mãe? Você nem existia, você era um embrião no útero da tua mãe, e a tua história está escrita no livro de Deus. Ele te deu a vida e te formou. Depois você nasceu e respirou, mas Deus estava te guardando desde o embriãozinho. Naquele dia Ele te conservou em vida, e hoje você é grande e você despreza o teu Deus que te criou. Até quando recalcitrará contra os agrilhões? Até quando vai resistir o Espírito Santo que te convida, meu irmão e minha irmã? Jesus te ama, Ele quer te salvar,
Ele quer te libertar destes grilhões que Satanás colocou na tua vida. Ele quer te libertar. Ele não quer que você continue a ser cavalo do diabo, mas um servo de Deus, uma serva de Deus, um vaso na mão de Deus, para a glória do Altíssimo Deus. Versículo 17 diz: os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. Então você vê no versículo 17 que diz que os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. Uma vez que o inimigo faz a pessoa pecar, induz a pessoa ao erro, ela transgride a lei de Deus, então a pessoa passa a ser afligida. É loucura. Transgredir a lei de Deus é loucura. Uma vez conhecendo a palavra de Deus, e se transgredir, viver praticando o pecado, é abrir uma romba, uma porta, um portão para o inimigo entrar. Não faça isso. O preço é caro. O sofrimento vem. É como diz por aí, o castigo vem a cavalo. E realmente vem. O inimigo, ele mostra como se não tivesse consequência alguma o pecado. Como ele mostrou para Eva que a árvore era boa e agradável para ser comida. Mas quando ela comeu, viu o quão amargo foi desobedecer à voz de Deus. E ambos foram expulsos do paraíso por causa da desobediência. E quando desobedecemos a palavra de Deus, tendo conhecimento, sabendo o que Deus quer de nós, e passamos a desobedecer, então passemos a ser transgressores da lei. E quando transgredimos a lei de Deus, aí diz o texto que seremos afligidos. Afligido. A pessoa não tem paz. Teme qualquer mau rumor. Teme o medo da crise, o medo do desemprego, o medo da fome, da escassez, da conta que não consegue pagar. Porque perdeu a comunhão com Deus e passa a se esconder atrás das árvores. Ao invés de confessar o pecado e deixar, passa a se esconder atrás das árvores. Passa a fazer uma figueira, uma túnica, uma veste de folhas de figo. Mas é só o Senhor Jesus que purifica todo o pecado. Somente o Senhor Jesus. Talvez a causa da sua aflição. Existem várias causas da pessoa passar aflições. Eu não posso generalizar aqui. Mas há muitas causas que por causa de transgressões, de pecados não confessados e não deixados, a pessoa passa a ter uma vida de angústia, de aflição o tempo todo. Pode ser que seja esse o teu caso. Ore a Deus. E Deus vai te esclarecer. Talvez até esta palavra mesmo já está te esclarecendo. E agora você sabe o que precisa fazer para sair deste cativeiro, desta aflição que você vive. Versículo 18 diz: a sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. A pessoa não tem nem vontade de comer. Perde toda a força. Já não tem vontade de comer, vai emagrecendo. Aí fica suscetível a outras doenças, porque uma vez a imunidade estando baixa, começa a surgir infecções, afecções e outras enfermidades. Então a pessoa deixa de comer. A pessoa passa a perecer. Mas o versículo 19 diz mais uma vez que eles clamaram ao Senhor na sua angústia. O segredo de tudo na nossa vida é se humilhar diante de Deus, é clamar a Deus, deixar o pecado, clamar ao Senhor, uma oração feita da alma, clamando: Senhor, tem misericórdia de mim, sou um miserável pecador, sou miserável pecadora. O apóstolo Paulo diz: eu sou o principal pecador. Quem somos nós diante de Deus?
Nada somos nada, não somos nada nessa terra. Somos pecadores remidos, lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Mas não deixamos de pecar, porque somos carne. É como o Senhor disse, o Senhor Jesus falou a respeito do fariseu e do publicano, que um orava de si para si mesmo. Não sou tal como aquele, faço isso, isso e aquilo. Mas o outro diz: Senhor, sê propício a mim, pecador. E batia no peito, e nem se atrevia a olhar para cima. Mas dizia: tem misericórdia de mim, que sou pecador. É reconhecer, meu irmão, minha irmã, que nós somos miseráveis pecadores diante de Deus. Ainda que fizemos um concerto com o Senhor Jesus, Ele perdoou os nossos pecados, mas não deixamos de ser miseráveis pecadores, remidos do Senhor, salvos, mas miseráveis diante de Deus. E clamaram ao Senhor. Então clamaram ao Senhor na sua angústia. Tem gente que vive angustiada, mas não clama a Deus. Não abre o coração para Deus, resiste a Deus e passa a viver sofrendo. E diz que clamaram a Deus e Deus livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Deus envia a sua palavra. Ele pode usar alguém para te dar uma palavra que te levanta, que te sara. Ele pode usar alguém, ou mesmo dentro da igreja, que é o melhor lugar, da casa de Deus, Ele vai usar os seus servos ali, para enviar a sua palavra e te levantar, e te perdoar, e te purificar, e te santificar, e te salvar, e preparar as coisas que você tem necessidade, e abençoar a tua vida, e levantar a tua cabeça. É na casa do oleiro que você deve estar. É lá que Deus vai falar contigo. É na casa de Deus que você vai ter força. É como uma brasa fora do braseiro, ela vai se apagar. Nós somos membros do corpo de Cristo Jesus. Se um membro estiver fora do corpo, ele morre. Se um dedo ficar fora da mão, ele morre. A mão continua viva, mas o dedo perde a vida. E Cristo é a cabeça da igreja. E nós somos membros do corpo de Cristo. Se você quer ter força na tua vida e vigor e dar frutos, você tem que estar plantado e plantada na casa do Senhor. Senão você vai enfraquecer. Vai chegar um tempo que você vai ser uma presa fácil na mão do diabo, porque você deixou a casa do Senhor. Volte para a casa de Deus. Volte para lá. É lá que Deus vai te fazer forte. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, e ofereçam sacrifícios de louvor, e relatem as suas obras com regozijos. Oferecer a Deus sacrifício de louvor, agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pelas obras que Ele tem feito em nossas vidas, agradecer a Deus pelo pão de cada dia, por estar de pé trabalhando, por respirar, por ter os filhos em casa, os filhos em paz, a esposa, o esposo, o trabalho, o pai, a mãe, a família unida, agradecer a Deus pela casa que você mora, agradecer a Deus por tudo que você tem, porque tem gente que não tem nem um pouquinho do que você tem. Muitos que moram até nas ruas, que não tem nenhuma coberta para se cobrir. Temos que ser gratos a Deus, gratos em todo o tempo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. A pessoa que está no navio, ele vê com o mar, a imensidão do oceano, ele vê as obras de Deus. Ele diz assim: realmente Deus existe. Olha o tamanho deste mar. Pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos e a sua alma se derrete em angústia. Andam e cambaleiam como ébrios e esvai-lhes toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação
e Ele os livra das suas angústias. Clamam mais uma vez, diz aqui o salmista. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Quando clamamos a Deus de todo o coração, Ele livra nós das angústias, Ele sara a nossa terra, Ele faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas, então se alegram com a bonança e Ele assim os leva ao porto desejado. Olha que maravilha que Deus faz. Um clamor, Deus muda a vida no clamor e leva ao porto desejado. Faz cessar as tormentas, as tempestades, apluma toda a nossa vida e nos envia a paz. É a graça do nosso Deus. Como Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exalte-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Tudo para a glória de Deus, para que você venha pagar os teus votos, para que você venha engrandecer, para que nós venhamos a engrandecer o nosso Deus e contar as maravilhas que Ele tem operado em nossas vidas. Tudo para o louvor do nosso Deus. É isso que Deus faz. Quanto mais você vai lá na frente e agradece a Deus pelas obras que Deus tem feito em tua vida, mais Ele faz na tua vida. É uma fonte inesgotável. A obediência gera as bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor nos acompanham, como diz em Deuteronômio capítulo 28. E as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Elas vêm atrás de nós. Não precisamos correr atrás de bênçãos. Basta obedecermos à voz de Deus e à sua palavra, que Ele nos cumulará de bênçãos, daquilo que nós necessitamos para esta carne e para a vida espiritual em primeiro lugar. Ele converte rios em deserto e nascentes em terra sedenta. Como Ele fez com o povo de Israel, não tinha água, mas a rocha seguia eles no deserto. E a rocha era Cristo. Nunca faltou água para eles. A terra frutífera em terra salgado, terreno salgado, pela maldade dos que nela habitam. Essa terra frutífera era a cidade de Sodoma e Gomorra. E Deus converteu essas duas cidades em terreno salgado, porque ali havia muita maldade naquelas cidades. Havia muito pecado de imoralidade, de prostituição, de práticas homossexuais. E Deus destruiu essa cidade, Sodoma e Gomorra, por causa do pecado que ali existia. Era uma terra muito frutífera, mas Deus transformou em terreno salgado. Nunca mais cresceu nada ali. Converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes. E faz habitar ali os famintos que edificam cidade para a sua residência. É igual o povo de Israel, não tinha nada. E Deus enviou eles a uma terra que manava leite e mel. Aqueles que tinham 20 anos para baixo entraram, junto com Josué e Calebe. Entraram na cidade de Jericó, a terra de Canaã, e foram prósperos ali, abençoados por Deus. Coisas que eles não plantaram, eles colheram. É o que Deus fez. E Deus deu aquela terra para eles, por causa da sua maldade. Deus deu aquela terra para eles, por causa da maldade do povo que lá habitava. Então Deus tirou deles, daquele povo, os amalequitas e midianitas, tirou deles a terra e deu para o povo de Israel. É assim que Deus faz. Se fizermos o bem, Deus nos abençoará nesta terra. Mas se fizermos o mal, Ele tira da gente e dá para aquele que faz o bem. É assim que Deus trabalha. Deus é juiz, o juiz justo. Deus é perfeito. E faz habitar ali os famintos que edificam cidade para a sua residência, e semeiam campos, e plantam vinhas, que produzem fruto abundantemente. E Ele abençoa-os de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Deus abençoa de tal maneira o nosso trabalho, nossa casa, aqui diz o texto, de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Deus conserva o nosso pão de cada dia. Ele conserva, Ele abençoa o seu trabalho, você consegue pagar suas contas, a conta de luz, de água,
aluguel talvez, as despesas que você tem por mês. Deus abençoa de modo que não diminui. Quando ele fala gado, se refere a tudo. Deus abençoa. Prosperidade não é ser rico. Prosperidade é ter Deus na nossa vida. Deus conosco, Ele nos abençoa, Ele nos guarda com os seus santos anjos, mas Ele quer de nós o louvor e a obediência. Mas outra vez descrescem e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Outra vez descrescem. Como assim descrescem? É esse texto, essa parte que é importante, entre todas elas aqui. Esse versículo é o versículo-chave deste texto de Salmo 107. É o versículo-chave desta passagem. Mas outra vez descrescem e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Quando decrescem é quando passam a andar nos próprios caminhos e deixam a palavra de Deus de lado. Passam a desobedecer a Escritura, os mandamentos de Deus. Aí o inimigo vem e arma ciladas e a pessoa é abatida pela opressão, aflição e tristeza. Vem com tudo isso. Vem num pacote só. É por isso que não compensa pecar. Não vale a pena pecar. Por mais que venha a tentação na tua vida, meu irmão, minha irmã, resista. Porque o preço do pecado é caro. E se você ceder à tentação, o preço que o diabo vai te cobrar é caro. Quando Eva mordeu aquele fruto, comeu aquele fruto e deu para o seu esposo, o fruto poderia ser doce ao seu paladar, tinha uma boa vista aos seus olhos, mas quando comeram daquele fruto proibido, eles começaram a se sentir envergonhados e se esconderam de Deus. Assim acontece com o pecado, com a tentação, quando caímos na tentação. Por isso que Jesus nos ensina, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É quando temos vida de oração com Deus, quando dedicamos a nossa vida a Ele, Deus guarda nós de cair na tentação, porque se vier a cair, são segundos de prazer, mas meses e anos de aflição. Anos de aflição, opressão e tristeza. Assim padeceu o povo de Israel na mão dos midianitas e amalequitas por 7 anos. Eles plantavam tudo e os inimigos daquela época eram pessoas usadas pelo diabo. E queimavam tudo o que eles plantavam, queimavam os seus celeiros, destruíam tudo o que eles tinham. E o pecado que ele faz a pessoa viver como mendigo. O pecado praticado, ele faz a pessoa a deixar o inimigo entrar e estraçalhar a casa dela. A pessoa tiver uma vida que fala palavrão, que vive na impureza, na imoralidade, acessando pornografias, cometendo pecados de impureza, cometendo tudo quanto é tipo de pecados, amaldiçoando, praguejando, murmurando, reclamando. É uma brecha grande para o inimigo entrar e devastar. A pessoa assim descresce. E aí o inimigo vem com opressão, com aflição e tristeza. E muitos caem até em depressão, pela falta de perdão. Essas brechas que o inimigo entra. Por isso que Deus está nos ensinando por esta palavra. No versículo 43 ele diz, quem é sábio, observe estas coisas, presta atenção no que eu estou falando. Presta atenção a este exemplo do povo de Israel que aconteceu com eles, acontece também conosco. 1 Coríntios 10 diz que tudo lhes veio para ensinar-nos, para que nós não cobicemos as coisas más como eles as cobiçaram, e num dia só caíram 23 mil. Então veio para exemplo nosso. 1 Coríntios 10. Não sobreveio tentação senão humana, mas Deus te guardará e não deixará que sejamos tentados além das nossas forças. Então pensa bem, meu irmão, minha irmã. Pense bem antes de ceder à tentação. Porque diz que o inimigo ele brama como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele fica ao derredor, bramando, procurando fazer armadilhas, seduzindo você.
é só uma espiadinha, isso não vai te fazer mal. Então ele fica lançando estas setas. Olha, tá vendo aquela pessoa, ela não gosta de você, ela não vai com a tua cara. Só porque a pessoa não te cumprimentou, talvez a pessoa está num péssimo dia, ela que está precisando de oração, ela que está precisando de uma visita, ela que está precisando de uma palavra amiga. Ah, mas não me cumprimentou, e começa a virar amargura, começa a odiar aquela pessoa que nem sabe disso. Sabe quem está por trás disso, meu irmão, minha irmã? É Satanás. Ele é que está por trás de tudo isso, lançando as suas setas malignas. Ele que joga um contra o outro. Ele é astuto. Ele prepara as ciladas para a pessoa cair. Tem que vigiar muito, meus irmãos, para não cair em tentação. Vigie. Estamos vivendo os últimos tempos nesta terra. Jesus está às portas, está voltando. Então temos que estar vigilantes para não cedermos às tentações, para não cairmos nas ciladas do inimigo. Ele arma armadilhas contra o casal, para que o casal não ore, para que o casal não tenha comunhão. Ele prepara armadilhas para que o casal não tenha afeto, coloca um rancor entre os corações deles. Mas um abraço que você der na sua esposa, e um abraço que você der no seu esposo, ou que vocês derem nos seus filhos, vai pôr esse inimigo imundo para correr da tua casa. Guarda o teu coração, meu irmão, minha irmã, porque deles procede as saídas da vida. Não deixe o inimigo colocar esse sentimento no teu coração. Ame o teu esposo, ame a tua esposa. Às vezes o inimigo lança também setas. É só uma mentirinha. E a pessoa começa com uma mentirinha, daqui a pouco tem que contar uma outra mentira para encobrir aquela mentira que contou. E diz a Escritura que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Não dê lugar para o inimigo, porque o povo de Israel pagou caro por isso. Mas outra vez descrescem e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Tudo que o inimigo quer é deixar a pessoa na lama, é deixar a pessoa prostrada e dizer: onde é que está o teu Deus? E como é que a pessoa vai ir atrás de Deus? Como é que a pessoa vai erguer a voz para Deus naquela situação de pecado? Então ele mantém a pessoa presa. É isso que ele faz. Mas Deus está te ensinando por esta palavra, ainda que você esteja preso ou presa hoje, meus irmãos, clame a Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Para Satanás não tem mais saída, ele já está condenado. Mas para você que está ouvindo esta palavra, a esperança para você, clame ao Deus que tudo pode, e Ele vai te libertar desta prisão. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto onde não há caminho. Mas ele levanta da opressão o necessitado. Você vê que Deus levanta da opressão o necessitado, aquele que clama a Ele. Levanta para um alto retiro e multiplica as famílias como rebanhos. Deus multiplica as famílias. Deus é o Deus da família. Ele abençoará a tua família. Depois você medita no Salmo 128, que teus filhos serão como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. A sua esposa será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. O homem que teme a Deus será abençoado na terra. Salmo 128. Os retos veem isto e se alegram, mas todos os iníquos fecham a boca. As pessoas que não amam a Deus, elas fecham a boca com range de dentes, com raiva. Ah, mas aquela pessoa hoje mudou a vida. Nossa, que diferença. E ficam com raiva por Deus te abençoar. Quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor.
As misericórdias do Senhor, meus irmãos, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Enquanto estamos vivos, há esperança, porque é melhor um cão vivo do que um leão morto. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor. Pai Santo e Justo, uma palavra extensa, Senhor, mas foi necessário, ó Deus, para o nosso aprendizagem, para o nosso ensino, Pai. A Tua palavra nos ensina e nos ilumina. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Deus de Israel, guarda também nos seus corações de todos estes que ouviram a Tua palavra. Abençoa e guarda-os em Teu nome. E leve as águas do batismo aquele que ainda não desceu as águas do batismo. Converta estas almas a Ti, Senhor. Ó Deus de Israel, salve por amor do Teu nome e esconda da fúria do inimigo. Agradeço a Ti, Senhor, por esta palavra maravilhosa. Graças Te damos por tudo, por mais este dia de vida nesta terra. Seja engrandecido o Teu nome, ó Altíssimo Deus, para todos sempre. Em nome do Senhor Jesus, Teu Filho, bendito para todos sempre. Amém. Já faz muito tempo eu comprei uma igreja, a preço de sangue, a preço de dor. Já faz muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se incline ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar ser melhor do que o outro, se no universo grande eu sou. Eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Que com seu louvor perfume o meu trono, dando-me esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que vê ao que está caído, estende a mão e concede o perdão. Igreja desperta, chegou o momento da redenção. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar.
igreja que sare o ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar.